Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Eu quero compartilhar com vocês, já nesse primeiro bloco, duas gravações, dois áudios que eu fiz ainda agora. Como vocês sabem, eu gravo o programa normalmente às sextas-feiras na parte da tarde aqui em casa. Estamos fazendo isso durante o período de pandemia para preservar os comunicadores da rádio, para evitar a exposição aí ao vírus. Então, há meses estamos fazendo o programa em casa e enviando os áudios para que o pessoal da técnica da rádio depois organize e edite para que seja apresentado então no domingo, no horário do programa. Então ontem, na quinta-feira à noite, quando eu fui deitar, por volta de umas 3 da manhã, de quinta para hoje, sexta-feira, eu fiquei trabalhando parte da madrugada, revisando alguns textos de algumas traduções de alguns livros meus que estão para sair, graças a Deus, muita coisa legal rolando. E eu fiz uma prece aos mentores extrafísicos, pedindo a eles que me inspirassem durante o sono algumas ideias para que eu pudesse hoje no programa compartilhá-las com vocês, ouvintes. Hoje de manhã eu acordei e eu estava cheio de ideias, tecnicamente falando, a minha mente estava cheia de conceitos bem legais sobre temas espirituais em geral. Eu então fui fazer minhas coisas de trabalho, continuei a revisão dos textos que eu havia iniciado ontem, depois saí para pegar almoço para mim, dei uma volta com Rama e por volta das 13 horas eu pretendi gravar o programa. E eu estava cheio de ideia, mas não descia. Aquilo não fluía. Sabe quando você fala, está na ponta da língua, mas não sai? Era isso, não saía. E quando é assim, eu deixo, eu espero, porque eu sei que tem alguma outra coisa que eu não estou vendo no momento e que daqui a pouco surgirá. Quando foi então por volta de 15 horas, eu senti o meu chakra cardíaco, cardiorrespiratório, abrir como se uma esfera de luz brotasse no centro do meu peito, um farol luminoso, e aí uma onda de sentimentos bons começou a surgir, fluiu como uma coluna de luz que surgia do chakra cardíaco, subia por dentro de mim até o topo da cabeça, na altura do chakra coronário, iluminando o meu cérebro de baixo para cima. Era como se o meu chakra cardíaco estivesse dando um passe por dentro, por uma luz no meu chakra coronário, como se o amor do coração estivesse inspirando o conhecimento da mente no alto da cabeça. E eu então deixei essa inspiração surgir e me veio na mente a imagem do rosto do grande filósofo brasileiro Huberto Roden, que eu sou fã, tenho todos os livros, admiro muito, já tive a oportunidade de encontrá-lo extrafisicamente algumas vezes e tenho até alguns textos que ele me passou que estão publicados no site do IPPB. E eu então me lembrei o rosto dele assim do nada, e aí eu peguei na minha biblioteca um dos livros dele, que é o livro De Alma para Alma, um livro lindo que eu gosto muito, da editora Martin Claret. Escolhi um texto e resolvi vocalizá-lo, porque eu não conseguia acessar minhas ideias tecnicamente do que eu gostaria de falar, então deixei a intuição fluir, peguei esse texto e vocalizei-o. E agora eu já quero compartilhá-lo com vocês agora, não no finalzinho desse bloco. A partir de agora, eu vou deixar essa gravação com vocês de ainda agora, e logo que ela acabar eu retorno falando, porque eu fiz uma outra gravação na sequência. Então, vamos compartilhar primeiro essa. E ela é baseada naquela história que depois da tempestade vem a bonança. Muitas vezes uma tempestade, causa muitos problemas. Quando ela passa, o ar está renovado. Então, Huberto Roden, se valendo dessa premissa da própria natureza, fez um texto falando das tempestades que a gente passa aqui na nossa vida, e depois a renovação que surge dentro de nós mesmos. Mas o texto fala por si próprio, eu apenas verbalizei-o, então escutem, já já eu retorno para a continuação do programa. O título do texto é Tempestades Benéficas, de autoria do grande filósofo brasileiro Huberto Roden. Antes, era tão pesada a atmosfera que mal se podia respirar.
Fatigava-me o menor dos trabalhos, cansava-me o mais ligeiro esforço. Conglobou-se então no firmamento sinistro vulcão. Fuzilaram coriscos, ribombaram trovões, uivaram vendavais. Redemoinharam no espaço incinerado cadáveres de folhas dispersas. Torrentes desceram em fios de cristal das nuvens noturnas. Fragoroso dilúvio ameaçava afogar o planeta. Depois, serenaram os espaços revoltos. Morreram as serpentes de fogo. Cessaram as águas e calaram-se os ventos. Ah, quão leve e refrigerante é o ar! Dilatam-se os pulmões, sorvendo o ozônio do espaço. Suave carícia para os nervos e a pele, esse ambiente juvenil. Vigoroso alimento para o sangue, o oxigênio, o fluxo. Não estranhes, minha alma, se tempestades cruéis te rasgarem a vida, se raios e trovões te acordarem de indolente tepidez, se veementes terremotos te abalarem o ser, se subitâneo vendaval arrebatar folhas secas da tua vida. É necessário que se renove a atmosfera do espírito, para que novas ideias fuzilem pelo espaço do teu universo, que forças cósmicas sacudam de vez em quando teu ínfimo ser, que torrentes celestes te lavem da poeira da estrada. Que elementos de mundos ignotos vitalizem o ar depauperado. Que energias do além ozonizem o espaço asfixiante. Sê fiel a ti mesma, minha alma, e tempestade alguma te roubará o que é teu. A adversidade será tua grande amiga e aliada, em demanda às alturas. Só compreende a vida quem a vida viveu. Só viveu a vida quem a vida sofreu. Só é teu, minha alma, o que, vivendo e sofrendo, compreendeste. Não é teu o que viste ou ouviste. Não é teu o que pensaste e estudaste. Não é teu o que decorastes e sabes repetir. Só é teu o que submergiu nas profundezas do teu ser, o que vibra nas pulsações do teu coração, o que rejubila nas alegrias do teu espírito, o que soluça na tristeza da tua alma, o que geme nas agonias da incompreensão. Teu, intimamente teu, é somente aquilo que feroz tempestade provou e não te roubou. Ok, amigos, espero que vocês tenham gostado desse texto do Huberto Roden, que era realmente um filósofo fantástico. Na verdade, continua sendo, do lado de lá no plano extrafísico, provavelmente dando suas aulas para os espíritos sobre filosofia universal. Ele era, ou melhor, ele é fantástico. Bom, vamos lá, eu vou botar esse texto na descrição do programa quando entrar no YouTube, o link da música de fundo para vocês depois poderem escutar a música e ler o texto com mais calma, tá bom? Vamos lá. Eu fiz uma segunda gravação, que daqui a pouquinho eu vou disponibilizá-la para vocês e eu vou fazer uma ligeira explicação em cima. Muitas vezes, nas saídas do corpo,
nós vamos a planos extrafísicos e vemos coisas, seres e situações. Quando voltamos para o corpo humano, muitas vezes o cérebro trava essa memória por não compreender as vivências extrafísicas a partir dos parâmetros do plano físico que estão no banco de memória do próprio cérebro. Então é possível uma pessoa ter uma experiência fora do corpo, voltar e não lembrar nada. Na verdade, na maioria das vezes acontece isso. Muita gente acha que durante o sono, cada pessoa vai ao plano espiritual, aprende algo e volta e não lembra. Não, não é isso que eu estou falando. Na maioria das vezes as experiências são inconscientes ou semiconscientes. Por isso que não há memória, porque não havia sequer lucidez na própria experiência para poder gravar na volta a memória do que foi visto. O que acontece é que algumas experiências, quando conscientes no plano extrafísico, mesmo assim a pessoa pode voltar para o corpo e o cérebro travar a memória. E do momento que ela entra e apaga até a hora que ela acorda horas depois, o cérebro pode misturar um monte de imagens oníricas, as imagens do sonho. E quando a pessoa acorda, ela não sabe filtrar o que era sonho, o que era experiência real. Entretanto, muitas vezes, até por experiência de vários anos, você percebe claramente que tem algum conteúdo que está gravitando dentro de você ou na aura da sua mente. E aí, durante o dia, uma situação qualquer, ou qualquer evento que possa acontecer naquele dia, espiritual ou humano, pode trazer de volta essa memória, e aí depois você escreve ou grava alguma coisa. Mas às vezes nem isso se consegue, mesmo assim algo fica gravitando na boca do chakra cardíaco, se é que eu posso dizer assim, normalmente na boca de trás do chakra cardíaco, porque cada chakra tem uma abertura para frente e outra para trás, os chakras médios, excetuando-se o chakra do topo da cabeça e da base da coluna, que estão na vertical, um para cima e outro para baixo, sendo um contraparte do outro. Os chakras que estão desde a testa até o chakra do baixo ventre têm aberturas para frente e para trás. Normalmente, quando algo é inserido espiritualmente fora do corpo e que a pessoa não lembra na parte mental, pode ficar gravado na boca de trás do chakra cardíaco. Então, sabendo disso, eu espero, às vezes depois eu me concentro e consigo captar de volta as sensações, mas aí a interpretação delas já está a cargo do meu eu consciente aqui da vigília. Então é legal explicar isso para vocês como mecanismo das rememorações das experiências fora do corpo. Muitas vezes, essas memórias são inseridas como conhecimento pelos mentores e podem até, anos depois, surgirem como novas ideias e a gente pensando que é da gente, não significando que nós mesmos não tenhamos potencial também para gerar nossas próprias ideias de forma anímica. Afinal, somos espíritos também, seres avançando no universo, partículas do todo em tudo, pedacinhos da divindade, pequenos espíritos emanados da mesma causa primária. Todos nós temos potenciais. Só que durante as saídas do corpo, esses potenciais eles podem ser melhorados pela ação dos professores da consciência, que são os mentores extrafísicos, que podem aportar ampliações no nível de consciência da gente. E aí é que está uma das partes boas das saídas do corpo, que é esse aporte de informações extrafísicas ajudando-nos na percepção e ampliação da nossa própria consciência e das coisas da vida. Então, essas memórias podem gravitar num dos chakras, principalmente no chakra cardiorrespiratório, na sua boca de trás. Então, um dos erros básicos, quando a gente tenta interpretar uma experiência extrafísica elevada, é a gente usar os parâmetros de memória do plano físico para tentar interpretar coisas vistas no extrafísico. E qual é a diferença? Aqui no plano material, as coisas são mais condensadas, e dentro da nossa percepção limitada, dos 5 sentidos, a gente acha que as coisas estão ali paradas, daquele jeito, sem nenhuma mutação, quando a própria física moderna nos diz que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação, tudo vibra, nada está parado, na natureza nada morre, tudo se transforma. Não é isso? Lembro aí de aula de química básica do Lavoisier. Então, por exemplo, um cadáver que você deixa no cemitério, tá?
um ano depois, quando você visita a tumba onde está aquele cadáver, ele não é mais o mesmo. A natureza está transformando em outras formas e elementos de utilização da própria natureza. A natureza recicla tudo, aproveita tudo. E se o próprio cadáver jamais será o mesmo, porque tudo muda, e na natureza o cadáver de um animal, por exemplo, serve de alimento para outros animais, ou pequenas formas de vida que estão no chão ou na natureza, a natureza preserva tudo, não desperdiça nada, porque a energia não nasce nem morre, também só é transformada. A natureza, ela não gasta nada, energia não nasce, não cresce, energia é transformada o tempo todo, tudo é movimento, e por isso na velha Índia se falava do Deus Shiva, o senhor de todo movimento, energia e transformação. E se na natureza tudo é aproveitado no plano material, imagina o que dirá um espírito. Se o próprio cadáver é transformado em outras formas de vida, imagina o espírito. Morreu e já era? Não. Transformado para novas formas de expressão em outros planos, na sequência natural da vida, que jamais se cessa, jamais para, tudo é movimento, tudo é energia, tudo é crescimento. E então, nós tentamos interpretar vivências extrafísicas a partir da percepção limitada dos nossos 5 sentidos. E a nossa percepção não nos dá a medida do universo, do infinito, só nos dá a medida de percepção do que os 5 sentidos captam em torno no meio ambiente. Então, nenhum de nós tem como avaliar o infinito ou qualquer coisa do gênero. Então, quando há uma experiência no nível avançado, extrafísico, quando a pessoa retorna para a matéria, o cérebro dela não consegue interpretar, não consegue registrar esses conceitos mais elevados, inclusive de algo sem forma, eventualmente visto. Então, o que acontece? O cérebro trava, mistura sonhos, e a maneira da gente recuperar isso é no chakra cardíaco, não é sequer nos 2 chakras da cabeça, o frontal e o coronário, mas na boca de trás do chakra cardíaco, pela meditação ou por algum momento calmo, como vocês vão escutar na gravação que eu fiz ainda agora para registrar esse tipo de coisa, que na verdade foi o que eu trouxe de fora do corpo para cá, não lembrava na mente, estava na boca de trás do meu chakra cardíaco, ainda agora eu me lembrei e resolvi gravar para não esquecer. E é a gravação que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, e logo que ela acabar já entrará diretamente a vinheta de intervalo. E aí eu retorno daqui a pouquinho para o segundo bloco, tá bom? Vamos à gravação. Muitas vezes, aquilo que os mentores extrafísicos generosamente compartilharam com você durante o sono do seu corpo, no momento da volta à matéria, o seu cérebro não consegue registrar os apontamentos espirituais elevados. No entanto, tudo isto fica guardado no campo espiritual do seu coração. E é possível recuperar este tesouro espiritual quando a sua mente se aquieta e você permite o mergulho na essência do seu próprio ser, na câmara secreta do coração, nos momentos de meditação ou de reflexão ponderada e serena sobre as coisas da vida e da espiritualidade. Nos momentos em que você eleva os seus pensamentos acima das emoções do momento, acima das crises que se sucedem no mundo dos homens. Nos momentos em que você usa todo o seu potencial criativo e espiritual para vencer suas provas na matéria, não se deixando levar por pensamentos estranhos e intrusos, e nem por emoções desqualificadas, nem por coisas que fogem ao bom senso e ao equilíbrio da sua consciência.
E mesmo em meio a tantos problemas da vida cotidiana, este tesouro espiritual está acessível em seu próprio coração. Muitas noites e muitos ensinamentos se sucederam ao longo da sua vida. Boa parte disto não foi percebida por você mesmo, nem por você mesma. Simplesmente estão arquivados na câmara secreta do teu ser. Muitas vezes, esses ensinamentos emergem misturados aos seus sonhos. Outras vezes aparecem como intuições providenciais no seu dia a dia. Em outros momentos, na inspiração que jorra do coração ao topo da cabeça, iluminando as ideias. Outras vezes, ao escutar uma canção. Em outros momentos, ao ler um poema inspirado ou um texto que fale da imortalidade da consciência e do infinito do ser. É possível se lembrar dos ensinamentos espirituais dos mentores extrafísicos, que são professores das consciências e que ajudam a todos, por amor incondicional e sem jamais julgar a ninguém. O seu coração sente e sabe muito mais do que a sua mente. E é preciso que você mergulhe nessa essência interna e redescubra estes potenciais secretos de si mesmo. Orientações, muitas delas gravadas em você mesmo e em você mesma. Muitos momentos lindos e criativos que ocorreram nos planos extrafísicos, muitas risadas e toques conscienciais sadios, projetados entre mentes sadias nos planos extrafísicos elevados. Por favor, se recorde destas coisas. Permita a si mesmo essa redescoberta em você mesmo. Isto pode ser na meditação, num poema ou numa linda canção. Isto é paz e luz. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges, nos 95.7 da Rádio Vibe Mundial FM aqui de São Paulo. Estamos iniciando o segundo bloco do programa, dando sequência aí às ideias do primeiro bloco. Eu vou continuar falando das percepções extrafísicas
e a confusão que o cérebro faz na volta dessas experiências. Vez por outra, alguém comenta assim: Wagner, no plano extrafísico, à medida que o espírito vai avançando de subplano em subplano, o corpo espiritual dele vai ficando mais sutil, mais sutilizado. E aí o que acontece? O corpo espiritual entra num vazio, não existe nada, porque você às vezes fala que tem plasmagens extrafísicas de ambientes, e à medida que o espírito vai subindo, ele mergulha num nada. Inclusive, recentemente, um ouvinte do programa colocou uma questão parecida nos comentários, mas outras pessoas também me perguntam isso. Na verdade, o erro ainda é o mesmo do que eu comentei no primeiro bloco. Tentar entender o plano extrafísico usando parâmetros aqui dos 5 sentidos da nossa realidade material. Reparem bem, o nosso planeta, que é apenas um pequeno ponto no infinito, quantas formas de vida diferentes nós temos aqui? E com formatos diferentes, maneiras diferentes de expressão. Por exemplo, um planeta pequenininho igual ao nosso. Tá? Você tem, por exemplo, um paquiderme, um cetáceo, um aracnídeo, um batráquio, um símio, um ser humano. Veja quantas formas de vida diferentes na aparência, na manifestação, num simples planeta pequeno como o nosso diante do infinito. Se a gente então ampliar isto, tá? E imaginarmos na imensidão da vida, quantas miríades de formas diferentes e seres diferentes existirão no universo? Entretanto, uma mesma energia permeia tudo, um mesmo todo permeia todas as coisas. Eu não estou falando de um velhinho branco de barbas longas lá em cima, porque a minha percepção aqui limitada só me dá a forma das coisas. Então, ao tentar imaginar até mesmo a divindade, a gente usa a formatação humana dos nossos condicionamentos. Eu estou falando de algo que não há como a mente humana conceber. Nós não entendemos nem de criação, quanto mais de criador. Mas podemos sentir, mas nem sempre o que nós sentimos conseguimos formatar em palavras ou formatar em alguma forma. Entretanto, nós cometemos esse erro ao tentar avaliar algo extrafísico usando parâmetros físicos. Então, o plano extrafísico é dotado de alta plasticidade e o corpo espiritual dotado de alta plasticidade, com seu conjunto de chakras astrais também dotados de alta plasticidade. Então, ao avaliarmos uma experiência num outro plano, em que as coisas mudam a cada instante e a natureza do próprio corpo astral não é fixa, não é sólida, podendo aparentar o formato humano, o que é normal na sequência após a morte do corpo, mas com o passar do tempo há uma transcendência natural. A pessoa não vai imaginar que o corpo astral de uma entidade vai ficar eternamente com a forma humana. Não tem como, gente. A evolução é contínua. Então a transcendência das formas é inevitável, é inexorável ao longo dos eões e eões de tempo que a gente precisar para avançar na senda espiritual. Então, ambientes mais próximos do plano denso, quando eu digo mais próximo, eu não estou dizendo em cima ou embaixo, mas por sintonia, por vibração, ambientes próximos da rotação da Terra ou do ambiente humano, eles refletem as estruturas daqui, plasmadas pelos mentores para que os espíritos desencarnados possam ter parâmetros ainda semelhantes aos do plano físico. À medida que a gente vai passando do plano astral, vamos dizer assim, médio, para o plano astral avançado, as formas vão naturalmente sutilizando-se. Então aquela velha história da entidade morar numa comunidade extrafísica, onde tem uma cidade astral, isso se refere do plano astral médio para baixo, se é que eu posso usar a expressão acima ou abaixo, em se falando de outro plano. Mas é apenas forma de expressão, né, da palavra humana aqui. Quando se fala do plano extrafísico avançado, você não vai falar de uma cidade astral, porque o formato que os próprios espíritos têm, podendo até manter ainda o formato humanoide, por exemplo, você vê no plano astral até o nível médio, você vê um homem ou uma mulher desencarnada ainda com características bem humanas. O que varia é o nível de consciência de cada espírito.
Quando você passa para um nível um pouco mais acima, você vê formatos humanoides, mas você vê através deles, são diáfanos. Você fala, é um homem ou uma mulher mais sutil. Num nível mais avançado ainda, dentro do plano extrafísico, você vai ver formatos humanoides, mas apenas energéticos. Você já não vai delinear se é um homem ou uma mulher. Num nível mais acima, já na borda do plano mental, quase alcançando outro nível, os espíritos são esferas de energia, ou focos de energia inteligentíssimos, com amor intenso, amor e inteligência serenamente encampados numa consciência. Ali você já não vai ver uma cidade astral, você já não vai ver algo com a configuração humana. Você está falando de algo no nível avançado energético. Quando, eventualmente, né, e isto dentro da evolução da pessoa, a pessoa tiver que passar para o plano mental, né, e largar o corpo astral, rompendo o cordão de ouro e chegando a outro plano, aí não tem forma alguma, não significando que a pessoa mergulhou no infinito, não é isso. É que o nível de percepção é tão avançado que a gente não tem sequer como imaginar usando os 5 sentidos aqui da matéria. E aí que está a confusão. Aquele velho conceito budista do nirvana, da pessoa diluir a consciência no todo, muitos ocidentais entenderam que era a consciência deixar de existir. Não é isso não. É que à medida que a consciência vai avançando, chega em parâmetros tão avançados que a gente aqui não consegue imaginar como é que seria uma consciência numa expansão de consciência total. Nós não temos parâmetros cerebrais para entender isso. A gente sabe que é, mas não tem. Então a gente fala, parece que sumiu. Não é que sumiu, transcendeu de tal forma que a gente não tem como sequer perceber. Então, a única forma da gente entender parâmetros avançados é se nós avançarmos também, porque aí nós teremos um nível de consciência melhor para compreender o infinito. No entanto, no presente momento, usando os 5 sentidos da matéria, nós não temos como compreender o infinito. Quando desencarnamos, estamos condicionados ainda com a natureza das formas. Então o plano extrafísico reflete essas formas, naturalmente refletindo ambientes humanos aos quais a pessoa está acostumada. Lentamente ela vai quebrando esses parâmetros e avançando até chegar no sem forma. Agora, como explicar o sem forma? Utilizando os 5 sentidos aqui da forma humana. Por isso, a única solução é avançar para compreender coisas maiores. Eu me lembro, certa vez, eu perguntei a um dos mentores como é que Deus tinha criado tudo. Ele começou a rir e falou assim, nós também estamos tentando saber. E eu falei assim, mas alguém tem que saber. E ele falou assim, existem seres além do plano mental, que estão além da forma, além do tempo, que sabem tudo. Aí eu falei para ele, por que você não pergunta para um deles e depois você responde para mim? E ele falou assim, a gente já perguntou. E aí eu falei, qual é a resposta? E o que o Espírito falou, para mim, foi uma risada. E falou assim, a explicação era tão fantástica que nós não conseguimos entender nada. E aí eu falei, então qual é a solução? E aí esse Espírito rindo falou assim, evoluir para um dia chegarmos a ser igual a eles e assim a gente entender tudo. Então vamos crescer, vamos evoluir, vamos melhorar, que no devido tempo entenderemos. No momento é mais importante compreender a si mesmo, para depois compreender a tudo e ao todo. Então, espero que isso explique um pouco melhor, mesmo sem explicar, porque não há como explicar o sem forma usando linguagem da forma, mas é uma maneira de tentar clarear um pouquinho esse raciocínio para que seja mais fácil para todo mundo entender. Tá? Então, eu acho que é legal contar isso para vocês. E num programa anterior, eu iria contar uma experiência que eu tive com um grupo de pretas velhas e acabei deixando, né, de lado. Vamos ver se dá tempo aqui, deixa eu calcular o tempinho, porque tem uma outra gravação que eu quero passar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu calcular o tempo. A gente está aqui agora com 8 minutos e 50 e a gravação vai ter mais uns 10. Bom, eu acho que dá tempo. Há umas 3 semanas ou 4, não me lembro, eu fui dormir de madrugada, tinha trabalhado bastante, escrevendo, revisando textos do meu próprio trabalho, e aí eu me deitei, virei para o lado direito na cama e fiquei concentrado dentro do meu chakra frontal. Há muitos anos eu me deito, fecho os olhos e aparece um clarão dentro do espaço mental do meu chakra frontal. Eu então fico dentro daquele clarão e às vezes tenho uma experiência fora do corpo a partir dali, às vezes apago dentro desse clarão e quando eu acordo eu já estou fora do corpo em algum outro lugar
de forma natural. Isso é assim há muitos anos, pode ocorrer 2, 3 experiências às vezes por noite, nem sempre o cérebro físico consegue aguentar a memória delas todas. Então, estou virado para o lado direito, dentro dessa luz do meu chakra frontal, que é como se fosse uma câmera secreta dentro da minha testa espiritual, e eu fico ali, enquanto o corpo vai caindo no sono, eu fico suspenso entre a vigília e o sono, e ali eu tenho visões, imagens e percepções. E ali deitado eu entrei no estado alterado de consciência, entre a vigília e o sono, naquele estado hipnagógico, né, que vem de hipnagogia, o estado limítrofe entre a vigília e o sono, quando de repente eu comecei mentalmente a repetir algumas expressões mentais e eu estava fazendo aquilo teleguiado e não tinha percebido, eu estava no estado alterado. Então eu comecei a pensar assim, ó, e como se fosse uma prece repetida, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres fiquem em paz, que a luz ilumine a todos os seres, que o amor permeie a todos os seres. Eu começava a repetir mentalmente isso, aí eu parava e falava assim mentalmente, caramba, por que eu estou repetindo isso? Aí novamente, era como se eu entrasse naquele estado alterado, não era uma coisa deliberada, simplesmente fluía. Novamente, que todos os seres sejam curados, que todos os seres encontrem a felicidade. E eu fiquei repetindo isso, falei, puxa, isso parece um conteúdo de um mestre budista, né? Gerando pensamentos pacíficos a favor da humanidade. De repente eu percebi atrás de mim, do lado esquerdo, eu estava voltado, deitado para o lado direito, do lado esquerdo, entre a cama e a parede, uma preta velha, uma mulher negra parecendo uma baiana, pano branco enrolado em volta da cabeça, roupa de baiana, e ela girando e dançando. E ela falava que todos os seres sejam felizes, que todos os seres fiquem em paz, como se ela cantasse aquilo. Então, na verdade, o que estava reverberando na minha mente era o canto dela, que eu não tinha percebido, eu achava que era eu que estava gerando aqueles pensamentos, e era ela, a emanação de energia fantástica, positiva, gente, uma alegria, sabe? Eu respeito muito essas entidades por causa da natureza delas, de espontaneidade, de simplicidade, de alegria, de vida. E aí o meu chakra frontal abriu e eu vi um outro plano, um grupo de pretas velhas estava em outro ambiente extrafísico de natureza verdejante, uma coluna de luz se fez daquele plano e desceu à minha frente, entre a cama e a parede, mas para o lado direito agora, onde eu estava deitado, e nessa coluna de luz desceu uma outra preta velha, a seguir desceu uma outra, foram descendo, mudando daquele plano e aparecendo dentro do quarto. Então elas estavam à minha frente do lado direito, entre a cama e a parede para o lado direito, e a outra preta velha à minha esquerda, às minhas costas, entre a parede e a cama do outro lado. E aí essas pretas velhas acabaram cantando junto a mesma coisa e girando, fazendo aquela... Pareciam umas baianas, rodando aquelas saias, e elas cantavam que todos os seres sejam felizes, que todos alcancem a paz, que Deus ilumine a todo mundo. Gente, elas começaram a dançar, eram umas 10 pretas velhas no meu quarto. Elas dançavam, atravessavam a parede, atravessavam o armário do quarto, e eu ali consciente vendo aquilo com o corpo totalmente paralisado, eu não conseguia mexer nada, somente ali aquela tela mental acesa na minha testa, eu vendo tudo aquilo. O que me restou fazer? Porque era uma coisa incrível. Eu comecei a cantar mentalmente, aí já era eu somando no canto mental, que todos os seres sejam felizes, que todos alcancem a luz. Eu comecei a cantar junto, gente. Uma onda de alegria desceu em mim, e aí eu fui apagando no sono, embalado pela canção daquelas pretas velhas, que agora era minha também, pela dança delas, contente de estar vendo aquilo, sabe? Uma experiência linda, e eu fui apagando, né? E aí acordei cerca de meia hora depois, totalmente recuperado da canseira de trabalho, energizado, e fiquei ali na cama curtindo o momento, já não via mais nada, e eu sabia que era tipo um presente, por causa do livro dos Pretos Velhos que eu vou fazer, vai se chamar Na Luz dos Pretos Velhos, e que vai sair agora nesse ano de 2021 ao longo dos meses, mais para frente, esperem. E aí que legal isso daí, muito, eu me sinto honrado
de ter uma experiência dessa. Eu que não sigo área nenhuma, não estou ligado a nada e vejo que o plano espiritual também é assim, e é muito legal trabalhar de forma universalista e muito legal contar isso para vocês. Eu sei de outros médiuns que têm experiência assim, têm vergonha de contar por causa do preconceito dos outros. Eu, pelo contrário, eu adoro contar para compartilhar a experiência, porque eu sei que com outros também é assim. E agora, quero deixar com vocês a primeira gravação do ano, gravado no primeiro dia do ano. Eu estou explicando ali uma visão que eu tive e o acoplamento mental com um mentor espiritual muito fantástico. Eu deixo vocês com essa primeira gravação do ano e ela, no finalzinho, deu uma picotada e cortou. Quando eu falo assim, cantemos, né? Que na verdade é cantemos o nome de Zambi, que era para fechar aquilo, Zambi, Deus, no contexto afro brasileiro. Tá bom, gente? Escutem a gravação e fiquem com Deus aí e paz e luz para vocês. Aqui é o Wagner Borges. Hoje é o dia 1º de janeiro de 2021. Agora, 00h29. Ainda agora, os fogos espocaram na virada do ano. E eu estava sentado aqui no meu apartamento, olhando pela janela, o brilho desses fogos na cidade, segurando o Rama aqui comigo no colo, para ele não ficar assustado com o barulho do foguetório. Eu então fechei os olhos, fiquei quietinho e botei uma música de fundo, que inclusive é essa que está tocando, você está ouvindo aí de fundo, que é uma música linda do Lex Van Sameren, que é um músico que eu gosto bastante da Europa. E eu ali de olhos fechados comecei a fazer um pequeno exercício de energia comigo mesmo, né, que eu faço sempre, e apareceu na minha frente uma presença extrafísica que está aqui agora comigo no apartamento, uma presença sadia. Estou muito contente de estar vendo um homem negro, sorriso, simpático, vestido de terno branco, à moda antiga, um chapéu branco. A expressão dele é muito simpática, dá para ver claramente o nível espiritual dele, e ele alternava essa indumentária de terno branco, ele alterava para um campo energético onde eu só via o rosto dele dentro da luz. Aí novamente ele plasmava o terno, né, e a configuração de um homem negro, e telepaticamente ele se comunicou comigo e me disse que esta configuração era mais fácil para eu percebê-lo, né? Ele estava mais condensado, vamos chamar assim, mas de vez em quando ele alternava novamente e assumia mais uma espécie de formação de um campo de luz, que era o corpo espiritual dele, e aí novamente ele condensava. Eu acredito que ele estava exercendo uma grande concentração para se manter com essa forma humana, para que eu pudesse percebê-lo. E ele então foi projetando algumas coisas na minha mente, e eu achei muito importante registrar. Ele está aqui, eu capto o pensamento dele de forma totalmente consciente, vejo pela clarividência, é uma presença à parte, não é uma forma mental, não é um elemental. O pessoal viaja na maionese astral com essas coisas, é uma presença real, independente de mim, autônoma, fala por si mesma, pensa por si mesma, plasma por si mesma. E a energia não deixa dúvida de firmeza, de alegria, né? E eu vou captar o pensamento dele e converter em palavras aqui do meu jeito. Não é psicofonia, simplesmente conexão mental, e eu vou falando, revestindo com as minhas palavras, com as ondas sonoras, os pensamentos dele. O Rama está aqui do meu lado, querendo atenção, mas eu vou tentar fazer essa captação dos pensamentos dele e vou vertê-las em palavras aqui totalmente consciente, com essa linda música do Lex Van Sameren de fundo. Depois eu coloco o link para vocês. Vamos lá. A cor real de todo espírito é a cor da luz, que é a essência de todo ser. A cor da pele do corpo é mera casca.
E assim como a casca de uma árvore não é a seiva real, não é o que está dentro que dá vida à árvore, assim também é o corpo. E a cor da pele é casca. A seiva espiritual é o que está dentro, vem do Espírito, da presença divina personificada em cada ser, individualizada na carne, como luz condensada. O poder do pensamento é muito maior do que o homem imagina. E mesmo na carne, mesmo encarnado na matéria, o homem pode se concentrar e pensar nele mesmo como uma luz, para já ir treinando seu corpo psíquico a assumir formas mais sutis, mesmo estando ainda preso nos laços da matéria. Da mesma forma, o homem pensa no amor divino e acredita isto a anjos e a seres divinos, quando na verdade o amor é um estado de consciência do próprio homem também, em seu coração. Então é possível já sentir esse amor dentro de si mesmo. Se sentir como luz, se sentir como amor. Meditar nisto, ser isto. A canção da vida floresce, viaja por todos os lugares. É possível percebê-la dentro de si mesmo. A luz que cada um é, essencialmente, é o principal. Não se pode esquecer disto. A firmeza espiritual está em pensar nisto. Reconhecer que se é luz, mesmo na matéria. E reconhecer que se é amor, mesmo em forma humana. Nós podemos aprender muito com seres luminosos que descem à Terra, trazendo os ensinamentos celestes. Mas precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que tudo isso já existe dentro de cada um, em sua própria essência. O fato do espírito estar encarcerado na matéria no momento não significa de que ele está desligado da sua essência vital. Apesar do exílio na carne ser temporário, muitas vezes o espírito agregado à matéria se agonia, desejando a liberdade, que é o seu padrão natural. E nesses momentos em que o próprio espírito reconhece que não está exilado, está apenas na sua missão de vida, na sua programação de vida, vindo à Terra para aprender, para estudar, para trabalhar, para ser. E diante da partida de entes queridos, também pensar que eles são a mesma luz. Nenhum deles está dissolvido na existência. Pelo contrário, está apenas exteriorizado na natureza extrafísica de onde veio. Luz que um dia se condensou na matéria e que agora se descondensa e voa para o infinito de onde veio. E são estas
as palavras que hoje estão sendo condensadas aqui e agora, na força do Espírito, que é a mesma força da luz e do amor, que estão em tudo e em todos. Zambi é a causa desse amor, dessa luz. É Zambi que pulsa dentro de cada coração. É Zambi que cria a canção da vida. As lágrimas de um ser humano são salgadas, independente da cor da pele. O sorriso de alguém, seja o ancião, a criança, o homem ou a mulher, é sorriso. A cor de cada um é a cor da luz. Cantemos